Mudar a bem é um encontro que está marcado para 7 de março, encontro que os organizadores chamam de Emergência Nacional e que pretende juntar um conjunto alargado de personalidades e cidadãos interessados em abordar os grandes temas de Portugal e da Europa. É um encontro dinamizado por responsabilidade, uma tendência dentro do CDS que não pretende formar um novo partido, mas ajudar os partidos da atual coligação governamental a abrirem-se às preocupações e aspirações do eleitorado. É o que explica Filipe Anacoreta Correia, líder do movimento. Nesta entrevista à edição da noite começa por dizer, afinal, o que se vai passar no próximo dia 7. Este encontro vai ser um encontro em Lisboa, no Fórum Lisboa, num sítio público, aberto a todos os que tiverem interesse em participar, e pretende ser uma ocasião, em primeiro lugar, como o próprio nome, encontro. Nós precisamos de nos encontrar, nós precisamos de nos conhecer, de nos provocar, de olharmos juntos para a realidade. Reflete, no fundo, um desejo de mobilização, de insatisfação, de inconformismo, e é de emergência porque nós entendemos que o futuro tem que emergir da cidadania, emergir de uma forma natural de quem partilha das preocupações, dos valores e das aspirações em relação ao futuro. Vai ser um momento com painéis, naturalmente, onde vamos ter a intervenção de pessoas como o Dr. Carlos Veiga, ex-primeiro-ministro de Cabo Verde, uma pessoa habilitadíssima para nos falar também a partir de um olhar de fora, porque muitas vezes olhamos para os problemas a partir de dentro, e ele foi um grande responsável para a aproximação de Cabo Verde ao espaço, digamos assim, europeu. Para quem não sabe, Cabo Verde tem paridade cambial com o euro. Vamos ter a professora, a doutora Raquel Vaz Pinto, que é presidente da Associação Nacional de Ciência Política, com o seu ar também académico, o seu saber, a sua experiência, a ajudar-nos a olhar para os problemas deste mundo que está em mudança. Um mundo diante do qual a Europa, por vezes, parece ter receio, jogar à defesa, e ao mesmo tempo que não sabemos se resistirá no sentido de permanecer, de sobreviver a este espaço. É um dos temas que nos parece da maior importância. Por outro lado, naturalmente, vamos olhar para a economia, mas dialogando com ela, criticando-a, percebendo o que é que a economia vale e quanto é que vale, que crescimento e a que custo, o que é que nós podemos aspirar para o futuro e para as próximas gerações em termos da própria dívida pública, olhar para esse grande problema que afeta muitos países ocidentais. E, finalmente, não podemos deixar também de olhar para as questões políticas, para as questões de representatividade, o espaço que os partidos ocupam nesta matéria, se é oportuno ou não, no seio dos partidos, haver movimentos que de alguma forma procuram renovação, procuram a aspiração de alguma alternativa. E, finalmente, vai haver também uma tentativa de confronto de várias situações onde nós identificamos que o Estado está a ter uma ação ou ineficiente, ou deficitária, ou excessiva. E posso-lhe dar vários exemplos. Como é que é possível que o que se assiste hoje, por exemplo, em várias situações muito concretas, hoje em dia as multas que são geradas eletronicamente e que massacram os portugueses, de antes a multa supunha um confronto com um agente da autoridade que nos confrontava com a infração e que nos movia ao cumprimento. Hoje nós temos um Estado que suscita, emite multas eletronicamente e de seguida nos penhora, nos invade o nosso património sem qualquer relação pessoal, sem capacidade de atender à situação concreta das pessoas. Este é um Estado que nos parece que é abusador, é agressivo. Assistimos também um grande combate, que aliás nos saudamos e que achamos que é meritório, o combate à economia paralela, mas ao mesmo tempo perguntamos a que custo um Estado que sabe tudo o que nós fazemos, que nos pede o número de contribuinte para todas as operações que fazemos. E isso... Como é que se combate isso? Tem que se olhar em primeiro lugar para isso. Nós não podemos, hoje em dia, parece que nós interiorizamos uma série de situações que no início estranhamos e depois acabamos por nos conformar com ela. Como se a crise hoje continuasse a justificar tudo.
É isso mesmo, e nós nem sequer questionamos isso. Há aqui uma necessidade de, como cidadãos, tentarmos a perceber que vida estamos a construir e que Estado queremos que intervenha na nossa ação. Por outro lado, se o Estado em muitas coisas é muito forte, gosta de não só multar carros, mas rebocá-los e levá-los para os parques numa atitude provavelmente de excesso e de abuso de poder, ao mesmo tempo naquilo que é importante a vida das pessoas tantas vezes está ausente. Como é que se compreende que nós não pensemos, por exemplo, na situação de várias famílias que estão endividadas, mães que por vezes são abandonadas pelos maridos ou vice-versa, ficam com filhos, mas infelizmente ficam também com as dívidas. Repare que hoje em dia é mais fácil nós divorciarmos do que nós protegermos o património de uma família, por exemplo, mudando o regime supletivo que a lei impõe, que é o da comunhão de adquiridos, impõe às famílias. Ora, são estas situações concretas, provavelmente faz sentido que as pessoas que casaram em comunhão de adquiridos possam alterar o seu regime matrimonial sem terem que se separar, provavelmente faz sentido e provavelmente faz sentido que o regime supletivo seja o da separação de bens. Ou seja, até que ponto o CDS pode ser sensível a propostas vossas? Por exemplo, já no dia 25 vai ser discutido no Parlamento uma proposta de alargamento da responsabilidade parental que sai um bocadinho de dentro do seu movimento. Tem feito mais propostas que o CDS tenha aceitado e tenha corroborado? Devo dizer que tenho muito orgulho em ter participado nesse processo. Devo dizer também que encontrei nesse processo uma grande abertura e lealdade por parte nomeadamente do líder do grupo parlamentar, o Dr. Nuno Magalhães, mas do partido de uma forma geral. O próprio Dr. Paulo Portas o permitiu e creio que é um bom exemplo de que é possível nós, que estamos mais inconformados e que desejamos mais mudança no seio do partido, vermos algumas soluções em concreto poderem ser acolhidas e implementadas, e eu espero que esse projeto de lei seja efetivamente aprovado e implementado. Creio que seria a bem do país. Mas devo-lhe dizer que de uma forma geral, e tirando esta exceção, de uma forma geral, os nossos contributos têm sido muitos, no sentido gratuitos, de não ter expectativa de qualquer retorno, mas não temos encontrado um grande acolhimento e uma grande abertura no seio do partido. Sobretudo naquelas questões que são mais políticas, que são não apenas de medida em termos concretos, mas que refletem uma aspiração mais profunda. Por exemplo, de reforma do sistema político. Nós apresentamos propostas que entendo que são muito sérias e que eram muito importantes para o país. E sobre essa matéria o partido... Muitas, olha, nós já propusemos uma alteração do nosso sistema eleitoral. Entendíamos que se deveria reforçar a proporcionalidade e simultaneamente permitir a alteração dos círculos uninominais por distrito, que hoje, os círculos distritais que nós temos, por a agregação de alguns deles e simultaneamente um círculo nacional de compensação. Portanto, nesse círculo nacional de compensação, eu digo nominal, peço desculpa, o círculo nacional de compensação permitiria compensar e reforçar a proporcionalidade, e no nosso entender, nesse Círculo Nacional de Compensação poderia haver lugar que os votos em branco tivessem lugares na Assembleia correspondentes, ou seja... Lugares por ocupar. Ou seja, deveria haver a possibilidade de os próprios partidos se sentirem em concorrência, em competição com um outro partido, que é o partido de quem sai de casa para votar, tem esse incómodo, mas entende que nenhum dos partidos lhe oferece confiança suficiente para votar neles. Era muito importante, até para o próprio dinamismo político dos próprios partidos se sentirem motivados a cativar esses votos, era muito importante que os votos nas cadeiras, os votos em branco, tivessem essa representatividade. Como é que está a ver esta proliferação de novos partidos e de tentativas
efetivas de mobilizar cidadãos para a política? Parece que nós evoluímos de partidos políticos para uma política toda partida. E isso é um fenómeno que nós assistimos não só em Portugal, em toda a Europa. É natural, naturalmente que faz parte da essência do partido. Os partidos têm muito má fama, não é? Como sabemos, em todo o lado. Mas os partidos, na sua essência, são associações de direito civil. Portanto, correspondem ao desejo de um conjunto de pessoas que se unem em torno de um programa, de uma ideologia, de um pensamento político e que pretendem, precisamente, ocupar espaços de representatividade democrática. Portanto, vejo esse fenómeno com naturalidade e até como um aspecto positivo, de que revela algum dinamismo num tempo de grande apatia. Agora, o que desde que isso naturalmente não remeta, como em alguns países está a remeter, para franjas de extremismo, que isso a mim me preocuparia. Preocupar-me-ia que nós, pela via democrática, assumíssemos posições antidemocráticas. Isso era contraditório e já se verificou em alguns países, nomeadamente islâmicos, isso ocorrer. Não era isso que eu desejava, naturalmente, para a nossa democracia, nem para o nosso contexto geográfico. Agora, o que me parece que é fundamental é que os partidos em toda a Europa, os partidos, digamos assim, do mainstream, os principais partidos, aqueles que têm sido atores principais da democracia, estão a ser fortemente pressionados por uma renovação. E eu estou certo, absolutamente certo, que nós vivemos um tempo de mudança. E, portanto, das duas, uma. Ou os partidos têm a capacidade de interpretar isso e de protagonizar a mudança, ou a mudança vai passar à margem deles. Eu não vejo razão para pensar numa mudança fora do CDS, na medida em que, quando vejo a sua matriz fundadora, quando vejo a sua herança histórica, o personalismo humanista de inspiração cristã, vários momentos históricos em que o CDS teve a coragem de ser diferente, de não alinhar num discurso socialista. Foi o único partido que se afirmou como sendo não socialista, que votou contra a Constituição, que foi, em muitos momentos, não teve medo de estar sozinho. Eu revejo-me inteiramente neste partido. E, portanto, o meu empenho é... E revê-se nesta coligação? Em relação a isso, devo-lhe dizer o seguinte, quer dizer, quando nós olhamos na política, costuma-se dizer que é a arte do possível, não é? E há uma coisa que a mim, como eleitor, me preocupar-me-ia muito que o Partido Socialista fosse vencedor das próximas eleições, porque considero que o seu legado é muito negativo, considero que a sua incapacidade de adesão à realidade, a incapacidade de ter um discurso de responsabilidade e a possibilidade de suscitar daí a uma alternativa credível faz-me desconfiar e temer. Isso seria muito mau para o país, no meu entender. Portanto, naturalmente que eu, como eleitor, afirmo como grande prioridade a aspiração de que nós possamos não ter um governo liderado pelo Partido Socialista. Não há, no entanto, ainda uma decisão definitiva sobre se esta maioria vai coligada ou não às próximas legislativas. Eu tenho grande expectativa em relação a isso, devo-lhe dizer. Eu tenho grande expectativa que seja possível, no espaço que não é socialista, no espaço à direita do Partido Socialista, ao centro, à direita do Partido Socialista, tenho grande expectativa que seja possível afirmar um projeto político forte e mobilizador do país. E, portanto, eu devo-lhe dizer que eu quero apoiar esta coligação, eu quero apoiar o CDS. Eu admito que o CDS, para não ter ainda apresentado um caminho próprio, é porque ambiciona a coligação e, portanto, tem que assumir isso. Neste momento estamos em fevereiro. No último congresso, em que inclusive disputou a liderança, a decisão ficou pendente. Já é mais do tempo de decidir. Como é que se decide? Claro. É em Conselho Nacional? É preciso haver um congresso? Nós estamos muito tarde no calendário. No meu entender, nós já em setembro do ano passado deveríamos ter estado a trabalhar num projeto político que afirmasse e construísse o futuro. Isso não está a acontecer e eu olho para isso com alguma preocupação. Mas o que lhe quero dizer é isso, independentemente da coligação, independentemente de saber se o CDS vai coligado ou vai se apresentar sozinho em eleições, o que eu quero como eleitor é apoiar o espaço político em que me encontro, mas de uma forma exigente. Ou seja, não
pode haver. Eu, na verdade, também não me revejo em muitas coisas que vi nesta coligação. E não me revejo em muitas coisas deste CDS. A questão é saber se eleitores como eu têm a possibilidade de aprovar de novo estes partidos, ou este partido, no caso concreto o meu, ou se nós vamos ser orientados ou inevitavelmente conduzidos a uma abstenção. E o que eu quero é que seja possível que o partido, o CDS em particular, tenha a capacidade de mobilizar os eleitores. Para isso, em meu entender, só é possível se houver uma resposta às exigências que pessoas como eu, mas não só, que muitos cidadãos e muitos eleitores fazem. E isso tem que ser com espírito de compromisso concreto. Portanto, nós neste encontro, não tanto preocupados com o imediato, sabemos que deste encontro também vão sair aspirações concretas. E em relação a essas é preciso o espírito de compromisso. É isso que nós queremos, no fundo. Nós queremos apoiar os partidos que estão no nosso espaço político, mas não o queremos fazer de uma forma passiva, sem exigência. Pelo contrário, só o faremos se sentirmos que da parte do partido, do CDS, e se houver coligação da parte da coligação, há abertura para considerar estas exigências que nós vemos como aspirações do eleitorado, em que nós nos revemos, porque nós não temos dúvidas em relação a uma coisa. Se tivermos que optar entre o eleitorado e o partido, nós optaremos pelas pessoas com quem nos identificamos. E o que queremos é que o partido vá ao encontro dos eleitores e não o contrário. Filipe Anacoreta Correia, o dinamizador do movimento Alternativa e Responsabilidade, entrevistado por Eunice Lourenço a propósito deste encontro, intitulado Mudar a Bem. No dia 7 de março vai também participar o antigo líder do CDS, Manuel Monteiro, e Anacoreta Correia gostava de ver de regresso ao partido.